Eu e sua avó vamos comprar Bitcoin. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Canton Crypto Lab, o nosso laboratório de Bitcoin, de altcoins, de criptomoedas e tudo que tem a ver com a Web3. Nesse canal eu vou ensinar como meu objetivo principal até a sua avó, seu avô, o mais leigo possível com tecnologia, ao que é o Bitcoin, para que ele serve, por que ele é importante, por que esse ano ele está crescendo tanto, e aí você vai julgar se você quer comprar ou não, tá legal? Então, se você quiser aprender sem custo nenhum, aproveitando das centenas e centenas de horas que eu me dediquei para aprender, para resumir isso em pequenos vídeos de uma maneira muito didática, só deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai receber notificação toda vez que eu soltar um vídeo, tá legal? Nesse primeiro vídeo, eu não vou aprofundar exatamente no que é o Bitcoin, o que é uma blockchain, nem nada. Por quê? Tem muito conteúdo bom na internet, só que as pessoas que manjam desse segmento, eu venho acompanhando há um ano e meio mais ou menos, elas usam muitos termos técnicos. Então, o que é uma pool de liquidez, o que é uma blockchain, o que é uma stablecoin, para que serve um restaking, enfim, tem muito termo técnico que quem está começando agora não precisa saber de imediato. Então a ideia é fazer com que você entenda o básico para, com o passar do tempo, você consiga acompanhar o que está acontecendo no mercado, porque eu já posso adiantar para vocês, é algo muito grande, certo? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu quero passar só um overview do que é o Bitcoin, afinal de contas, vamos lá? O que você precisa saber de primeira instância? O Bitcoin é uma moeda digital, certo? Agora é só o que você precisa saber. Não é centralizada, ou seja, não tem um órgão, uma instituição por trás disso, coordenando, imprimindo Bitcoin ou não, ligando e desligando Bitcoin. Ninguém tem um controle sobre o Bitcoin. Isso é uma coisa muito importante que você vai entender mais pra frente. Diferente do real, do dólar, onde tem um governo imprimindo a rodo essa moeda, no Bitcoin não tem ninguém por trás. E eu vou te mostrar depois mais pra frente o porquê disso. Ela é transparente, ou seja, dentro desse sistema onde ela é inserida, você consegue ver as transações. Então, se um governo começar a comprar, você vai ver. Se o governo começar a vender, você também vai saber. Beleza? Esse é um ponto bem legal. Outra coisa, ele roda num sistema chamado blockchain. E o que é uma blockchain? Eu não vou aprofundar isso agora, mas o que você precisa entender é, hoje o real está rodando num servidor e o Bitcoin roda em um sistema chamado blockchain. É só o que você precisa saber agora. E por fim, e que é uma das coisas mais importantes, depois da descentralização, é que é uma moeda programada para se valorizar. E eu vou mostrar um exemplo prático o que isso significa, tá legal? Então, assim, a princípio é isso. É uma moeda digital, ela está numa blockchain e não tem uma organização por trás, certo? Isso é a primeira coisa. E aí um ponto legal que eu gosto de trazer para quem está entrando nesse universo é que é comum que toda nova tecnologia, toda nova informação, ela cause uma estranheza, né? Tipo, será que isso é pirâmide? Será que isso é uma bolha? Né? E não é nada disso, né? Então, eu até quero mostrar um exemplo de um caso bem famoso, né, de quando a internet chegou no mundo, né? O que algumas pessoas disseram. Trago aqui o caso do Paul Krugman, que é o vencedor do Nobel de Economia. E por volta de 2005 ele publicou um depoimento, né, um artigo. Quem tiver interesse, comenta aqui que eu deixo o link do artigo na íntegra. Ele disse que por volta de 2005 ficaria claro que o impacto da internet na economia não teria sido maior do que o aparelho de fax. E a gente viu o que aconteceu, certo? Então, o cara era um Nobel de Economia, um cara super inteligente, só que lógico, isso não garante nada, né? O cara é bom de economia, beleza, legal. Só que assim, é algo que traz estranheza. As pessoas falam, isso aí é coisa estranha, é bolha, é pirâmide. Então, abra sua mente, dê uma chance para você entender o que é. Eu não tô aqui para te vender nada. Pode ficar tranquilo, lá vem o cara vender curso. Não vou vender nada aqui para você, certo? Eu tô de verdade encarando isso como um propósito de vida, de algo que tem mudado a minha vida, eu quero trazer para as pessoas de uma maneira gratuita. É só, como eu posso retribuir? Isso está sendo tão maravilhoso. Deixa seu like,
se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então, para a gente começar, eu vou trazer 5 motivos para você saber o que é o Bitcoin. Por que vale a pena saber, né, o que é o Bitcoin? Vamos lá. Primeiro ponto é a chegada do Drex. O Drex é o real digital. O Drex é a blockchain que vai hospedar o real digital. Então, o Bitcoin ele não é uma coisa de outro mundo. É uma mudança que está acontecendo de uma maneira global. Várias outras empresas, instituições financeiras e governos estão criando as suas blockchains, né, que é uma maneira descentralizada, muito mais segura de você armazenar dados, riquezas, informações, certo? Segundo ponto. Não, Bitcoin ele não existe. Eu nunca peguei no Bitcoin. Né? Para mim, eu prefiro o meu real, o meu dólar. Só que é muito importante você entender o conceito de inflação. O que é isso? O que isso representa nas suas finanças. Então aqui tem um exemplo bem prático do que está acontecendo com o real nos últimos 30 anos. Ele só se desvaloriza. Né? Ou seja, você consegue comprar menos coisas com ele. Aí você fala, pô, o que é isso de desvalorizar? Né? Eu vou mostrar para você um exemplo muito prático e não sei se você lembra lá no começo que eu falei que eu ia falar sobre a importância de que o Bitcoin foi feito para se valorizar. Olha só esse exemplo aqui, bem prático. Aqui é a inflação. Isso é a perda do poder financeiro que você tem. Então, em 2006, se com 2,50 você comprava uma Coca 2 litros, hoje com esses 2,50, né, quase 14 anos, aí, 15 anos depois, 2020, você, com 2,50 você comprava no máximo uma latinha. Então isso é o dinheiro se desvalorizando. É o mesmo dinheiro cada vez comprando menos coisas. E já o Bitcoin é diferente. Por quê? Olha só que interessante esse recorte aqui. No ano que o iPhone 4S foi lançado, você precisava de 162 Bitcoins para comprar um iPhone 4S. Já o iPhone 5, você precisava de 53 Bitcoins. Aí você vai acompanhando aqui o que vai acontecendo com o Bitcoin ao longo dos anos. Hoje, para comprar um iPhone 15, você precisa da menor quantia possível de todos esses anos de Bitcoin para poder comprar um iPhone. Ou seja, o seu dinheiro ganha poder, ele se valoriza. Então, quem compra Bitcoin e fica com ele parado ao longo dos anos, eu vou mostrar para vocês que ele só tende a se valorizar. Aí você fala assim, pô, mas acho que isso aí é um problema do real. Né? Um real que nosso governo aqui, cheio de corrupção, roubalheira, beleza, com certeza isso acaba contando, né? A irresponsabilidade fiscal traz um prejuízo muito grande para a nossa moeda, só que isso não é só aqui. Lamento informar, mas o dólar também passa pela mesma situação. Beleza, para chegar numa desvalorização tão grande assim, eles tiveram aí mais de 100 anos, né? Mas mesmo assim continua se desvalorizando. Por quê? Porque os governos continuam imprimindo dinheiro e isso inflaciona o mercado financeiro, que acaba refletindo na prateleira. Então quando você vê na prateleira lá que, nossa, o arroz era 5, agora está 15, o pacote de 1 quilo, isso é consequência da inflação, isso não é a inflação. Mas isso também é um papo um pouco mais profundo para a gente falar num outro vídeo, certo? Partindo aqui agora para o terceiro ponto, que é a valorização das moedas. Estou trazendo um comparativo com alguns índices de sucesso que a gente tem. Se você não conhece, existe o S&P 500, que ele é um índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E se você olhar nesse gráfico, você vai ver que esse índice ele só cresceu ao longo do tempo. Ele só se valorizou. Por mais que teve altas e baixas, você pode ver aqui que em 2020 aqui teve essa queda do Covid, né? Mas ele sempre está se valorizando e a gente está no momento de uma alta histórica. Aí você fala, pô, que índice top de ter investido lá, né? Quem estava lá atrás, quem investiu na década de 2000, hoje está com uma baita valorização. Legal. E o Bitcoin? Olha só como ele se valorizou. Lógico, existe toda uma situação aqui da volatilidade do Bitcoin, que existe, mas se a gente for comparar o S&P 500 com o Bitcoin, você vai ver que a linha azul aqui ó, é o S&P 500 e essa linha amarela dourada é o Bitcoin. Beleza, são time frames, né? São tempos bem diferentes. Enquanto o ouro existe há centenas de anos,
o Bitcoin existe há basicamente 15 anos, né? Mas aqui você pode ter um comparativo, ó, de valorização nesse período aqui, certo? Então, mas você está comparando moeda digital com dinheiro e o ouro. Aqui tem uma comparação com o ouro também, né? Você pode ver aqui que o ouro, ele, comparado ao Bitcoin, não se valorizou quase nada, né? Ele se valorizou bastante, mas comparando, quando a gente compara com o Bitcoin, não é quase nada, né? Então, isso mostra que a gente está só no começo e o Bitcoin tende a se valorizar ainda muito e muito mais, beleza? Indo direto ao ponto aqui, para o quarto ponto, grandes instituições financeiras estão comprando a rodo, alguns governos também, né? São grandes holders, não estão comprando diretamente, mas eu vou explicar aqui no detalhe. Se você olhar aqui, ó, Banco do Brasil está entre os maiores investidores institucionais do ETF de Bitcoin da BlackRock, ou seja, está comprando Bitcoin de maneira indireta, está comprando da BlackRock que compra o Bitcoin. O ETF é só uma cesta de ações e aqui representa, esse ETF ele vai replicar o desempenho do Bitcoin, certo? O Itaú também, o Itaú começa a oferecer compra e venda de Bitcoin e Ether com custódia no banco, ou seja, para eles poderem oferecer isso, eles têm que comprar. Então não é uma coisa mais underground ou cyberpunk, uma galera que está fazendo uma revolta, querendo uma moeda, isso já tomou proporções globais, certo? Tem aqui um pouco mais de dados aqui, que mostra que a BlackRock, que quem não conhece, a BlackRock é a maior gestora financeira do mundo, né? Tem sob custódia mais de 10 trilhões de dólares. E hoje a BlackRock, que faz o investimento de grandes investidores, empresas, tem sob custódia 305 mil bitcoins. Então, sabe quem sabe fazer dinheiro? Acho que isso aqui a gente vai concordar. Governos e instituições financeiras. Esse povo aí sabe fazer dinheiro. Então, se a BlackRock está comprando tanto Bitcoin desse jeito, será que não tem alguma coisa aí por trás que a gente precisa dar uma atençãozinha? Eu acho que é válido. Por fim, tem outras empresas também aqui, algumas já nascidas no digital, como a Grayscale, que é focada mais em criptoativos. Tem o governo americano, que não comprou, mas está holdando, né, está segurando essas moedas. O governo chinês também é um dos que mais tem Bitcoin, ou seja, as potências, os grandes bancos, tem muito Bitcoin. E isso aqui tem que te colocar uma pulguinha atrás da orelha, beleza? Uma outra coisa que está acontecendo agora, que é bem atual, a Rússia está correndo para legalizar as criptomoedas e driblar sanções. Por quê? Passando um overview bem rápido aqui, com essa guerra que aconteceu, está acontecendo com Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos bloqueou o dinheiro, né, a reserva de valor da Rússia, que é em dólar. E a Rússia falou, então toda vez que eu tiver um problema, meu dólar vai ficar preso, parado, eu não posso ficar dependendo mais do dólar. Então agora a Rússia está começando a se movimentar para fazer com que ela não dependa mais do dólar e ela possa usar as famosas, que eu vou explicar mais para frente, stablecoins, que são as moedas estáveis nas blockchains, certo? Pode esquecer isso, que mais para frente eu vou explicar com toda a calma e detalhe do mundo, certo? Bom, por fim, quinto motivo, é muito legal você ver isso daqui, que é sobre a adoção das criptomoedas comparado à adoção da internet. Né? Então você vê aqui que hoje as criptos elas estão numa velocidade muito maior do que a internet. Beleza, na década de 2000 a vida era outra, a tecnologia era outra. Então hoje com a internet funcionando no mundo inteiro é muito mais fácil, a curva de adoção ela tende a ser mais rápida, mas é algo a se observar, né? Como isso tem sido rápido. E a adoção por parte não só das pessoas, mas das empresas também. Tem vários casos que eu posso trazer, mas eu trouxe alguns exemplos aqui para você entender. A Ferrari começou a aceitar Bitcoin como pagamento lá na Europa. O CEO da Uber está considerando, né, aceitar a criptomoeda como método de pagamento. E olha só, olha o Brasilzão aqui. O Brasil tem sexta maior adoção de criptomoedas no mundo e 26 milhões de investidores. Então, eu acho que até aqui já deu para perceber que não é uma bolha, não é uma coisa corrupta, não é nada ilegal. Inclusive, já nosso governo já está criando
taxas, impostos em cima das criptomoedas. É algo muito grande. Se você me acompanhar aqui, você vai entender a proporção que as criptomoedas estão tomando no mundo. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha despertado ali uma pequena pulga atrás da sua orelha para você saber mais do que se trata. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui. Você falou que era simples, mas você falou tal coisa. Eu já respondo no próximo vídeo, tá legal? Manda pro teu amigo, fala, achei alguém que tá falando de Bitcoin de uma maneira bem simples. Belezinha? Muito obrigado para você que ficou até aqui e não se esqueçam de uma coisa. Deus é bom demais.